E é desse jeito que a gente começa o nosso podcast. Mais uma edição por aqui, Tropical FM, sempre com um bate-papo, minha gente. Hoje é cerveja, né? Mr. Bril, cervejaria aqui de São Carlos, vai ser a nossa pauta, o nosso bate-papo especial, como a gente sempre destaca. O podcast, canal aberto aqui da Tropical FM, sempre trazendo um convidado especial e uma conversa muito legal. Hoje será sobre cerveja. Aqui você já está acompanhando, a imagem já mostra por si o que nós vamos estar conversando aqui. Mestre cervejeiro Sandro Bender conosco por aqui, canal aberto e o nosso podcast recebendo. Prazer tê-lo aqui, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Elvis, bom dia a todos os ouvintes e que estão acompanhando aí, vão acompanhar o podcast. É um prazer estar aqui, bebendo uma cervejinha premiada. Um gole já foi. E obrigado pelo mestre cervejeiro, tá? É o mestre cervejeiro que a gente determina por aqui, minha gente, porque nós vamos falar da Mr. Bril, uma cervejaria que, desde 2019 está por aí. A gente vai conversar sobre isso porque, olha, nos últimos dias nós tivemos destaque, Sandro. E olha que não foi pouco, né? Novamente, premiações e aqui duas premiações. Para começar, quem está aqui na frente são as duas mais recentes premiadas com as suas respectivas medalhas. É isso? Explica para nós o evento, porque nós tivemos em Balneário Camboriú, nós tivemos em Blumenau e a Mr. Bril tem marcado presença levando o nome de São Carlos. Isso, Elvis, isso. Esse ano o evento cervejeiro meio que ele se dividiu. Dividiu o meio cervejeiro, vamos dizer assim, porque através de uma briga lá que... Não vou entrar em detalhes, porque eu não faço ideia do que rolou, a gente está presente igual, né? A gente fechou já no ano passado a presença, não só no concurso, como no festival. Quando a gente tinha fechado, era Blumenau ainda. Daí depois deu toda aquela briga e tal, separou e foi para Balneário e Blumenau continuou fazendo. A gente optou continuar indo, acompanhou, foi para Balneário e participou esse ano daí no concurso. O concurso a gente participou nos dois locais, tanto em Balneário Camboriú quanto em Blumenau. E foi simultâneo, né, os dois eventos? Foram nos mesmos dias, tudo igual. Isso, foi tudo igual, tão igual que a própria Mr. Bril foi premiada também. Isso mostra o parâmetro do produto em si, Claro. Porque são juízes diferentes. Certo. Então, daí a gente montou o espaço onde a gente estava com o stand lá, em Balneário, né? E em Blumenau a gente só estava com as amostras. Então a gente mandou 6 amostras para o concurso de... 5 amostras para o concurso de Balneário Camboriú e 4 amostras para o concurso de Blumenau. A única que a gente não mandou, que a gente repetiu, foi a Brett Saison, que é uma série da Mr. Bril Experience, que como eu tenho poucas garrafas e a gente tem que mandar uma quantidade para ser avaliada, a gente optou a mandar só para um concurso. E tu queria tomar ela. E eu queria tomar, porque na verdade é uma cerveja nossa de consumo, é uma fabricação de 2020, uma cerveja de guarda, um estilo mais rústico, com Brettanomyces leveduras selvagens, Brettanomyces bruxelensis, um estilo belga, vai fruta, vai um frutado, tem uma acidez acética, ela não é tão carbonatada quanto as outras cervejas, tem todas as suas peculiaridades em si. Legal. Nós temos aqui, minha gente, a Mr. Bril, aqui temos 3 medalhas que foram desse último evento, né? Isso. Os 2 últimos que a gente diz aquela semana, então, Uhum. né, que foram as 2 prata e um bronze, hein? Isso. A Brett Saison, em Balneário Camboriú, ela levou a medalha de prata. A Stout, em Balneário Camboriú, levou bronze. Em Blumenau, levou prata. Também. No mesmo estilo. E lembrando que aqui ganhou lá em Blumenau, que é a Brett, é isso, né? Em Balneário Em Camboriú. Balneário Camboriú, essa não era pra ir, né? Não era pra ir. Não Não era pra concorrer. Não. E concorreu e ganhou. E concorrer ganhou. Graças a um estímulo de uma pessoa que provou ela, falou, não, tu tem que mandar. A gente mandou, ficou incomodando, tá bom. Eu falei, não, só tem 11 garrafas, eu vou tomar ela. Que foi feita para tomar. A gente tem para venda, sim, mas o foco é mais o nosso consumo. A gente mandou e ganhou. E eu, inclusive, depois disso, ele tomou outra, que eu levei lá pra gente consumir lá em Balneário, e ele olhou pra mim assim, tu não mandou essa cerveja? Daí eu falei, não. Daí ficar, por que tu não mandou essa cerveja? E que é o próximo concurso eu vou mandar outra, né? Não, e daí são pessoas assim que são
do segmento. Do segmento. Conhecem, né? E experimentam e aí fazem aquela pré-avaliação sem estar concorrendo ainda, né? Agora, Sandro, você me dizia do contato que as pessoas têm lá em conhecimento, tem pessoas que lá estão julgando, pessoas que fazem os concursos lá na Europa, em outros países. O conhecimento é fácil. O contato, o network, assim, do meio é muito bom, porque, assim, tu tem contatos com os juízes, depois pós-concurso, né? Tu tem o contato com os juízes, eles passam no teu stand, eles vêm querer provar tua cerveja. Muitas vezes passou pela mesa deles ou nem passou, porque cada juiz tem suas... É específico de um estilo, vamos dizer, vem um juiz belga, ele vai ser o chefe de mesa dos estilos belgas fabricados no Brasil. Vem um juiz americano, ele vai pegar cervejas IPAs, as mais lupuladas e tal, ele vai ser chefe de mesa. Então, muitas vezes, um juiz americano não vai passar uma cerveja belga na mesa dele, a não ser no boss, lá na finaleira. Fica mais da IPA lá. E vai ficar mais no estilo dele. Então, o que acontece? Lá tu tem esse contato. E eles passam no stand, daí tu vê lá, alguns se apresentam e tal, e tu acaba criando uma amizade. E daí nisso te dá aquela aguça vontade de tu fazer com que eles provem outras. Tanto é que o Gede foi pra lá na sexta. Eu falei, Gede, pega várias cervejas que estão no porão, que são só nossas, pra gente tomar com esse pessoal. Porque assim, não é nenhuma coisa de julgar, é assim da gente mostrar o que a gente tá consumindo. Certo. E daí o pessoal fica louco, né? Você falou da Red, agora eu vou falar um pouquinho da Stout lá, um pouquinho do que ela é. E no finalzinho lá, ela tem um gostinho de café, né? Tem um gostinho de café. Explica pra nós aí a produção dessa... A Stout, ela vai trazer um chocolate amargo, umas notas de avelã e um leve tostado de café. É a premissa. Além do corpo dela ser um pouco maior, tipo, como você gosta da Porter também, que já foi brigado também. Também é preto. Que também é escura, porém um corpo mais leve. E nesse corpo mais leve... traz só um café predominante. Aqui não, pelo corpo ser maior, já traz um chocolate amargo, já traz uma cremosidade. A espuma, tu vê a espuma dela, ela é cremosa. Até porque, por isso que eu te pedi da Stout, porque não é a primeira vez que ela é premiada. Não. Ela já vem lá. Sim. As nossas primeiras premiações foram em 2021. Com a Porter e com a Stout. As duas escuras. Tanto isso até mistificou, tipo, o pessoal foi lá, começou a pegar no pé da gente, tipo, das cervejas escuras, não sei o que, só pra mim escura e tal. Porque a que mais sai aqui na Mr. Brew é outra, né? Sim. O que a gente, nosso maior volume de venda é na cerveja mais leve, que é a Cream Ale, né? Que é a nossa cerveja de entrada, que vamos dizer assim, dá pra se assemelhar uma Pilsen, vamos dizer assim. Porém, não usa fermentação de baixa temperatura, que é uma fermentação lager, né? Usa uma fermentação ale, que é uma fermentação de alta temperatura. O restante da base é totalmente igual. Ela vai trazer mais sabor, mais aroma. Por isso que ela é mais aceita aqui. Tu vai lembrar um tostadinho, um pão tostado, um biscoito. Vai trazer essas características nela, assim. Legal. Nós temos... para a Blumenau foram 4 amostras. 4 amostras. 5 ficaram aí em Balneário Camboriú. Lembrando que foi um concurso e um festival nos 2 locais, né? Concurso Brasileiro de Cerveja e Festival Brasileiro de Cerveja. Tanto em Balneário Camboriú, onde a Mr. Brew estava com seu QG, e também participando e enviando amostras, que foram 4, lá para a cidade de Blumenau. E essas outras amostras que não foram premiadas, o que consiste essa... Quais foram enviadas, fala assim. Então, a gente envia sempre o que a gente está produzindo, porque assim... Não quer dizer que sejam as melhores. Não quer dizer que sejam as melhores, porque que acontece? Esses juízes, eles dão um feedback. Eles escrevem e vem esse feedback pra gente dizendo, olha, aqui faltou isso, aqui tá bom nisso, aqui teve excesso daquilo. Pra tu melhorar ela, tu faz isso. Então, o intuito desse contexto, além da premiação, vamos supor, isso é um plus. Certo. Tipo, veio o prêmio, nossa. Exato. Mas assim, a questão do feedback todo. Então, a gente mandou pra lá a Cream Ale, né? É a nossa de linha que a gente manda. A gente pega a última cerveja do tanque que tá ali. Da linha aqui. O que a gente tem envasado tá aqui hoje. Tirando uma que eu trouxe duplicada, né? Que eu tive que tirar e esqueci lá. Mandou a Cream Ale, a Porter, a Stout e uma Flanders Red Ale, que é uma cerveja que é maturação em barril de carvalho.
Ela tem também suas notas rústicas, lembrando, vamos dizer assim, a Brett Saison, porém ela é um blend de leveduras, de lactobacilos, de pé, sabe assim, ela tem todo um trabalho em cima dela, num blend para chegar no que ela é. Então, ó, nós temos todas elas aqui demonstradas. Quem gosta de uísque, gosta de uma coisa mais amadeirada, vai trazer essa pegada da madeira em si. Legal, olha, e todas elas estão aqui, né, minha gente, o pessoal pode acompanhar, desses... por que eu perguntei nessa questão de que não é a melhor que está lá? Não, é porque a que foi premiada aqui, que é essa daqui, né, Sandro, que foi premiada em Balneário, né, ela nem era para ir. Ou seja, foi o juiz que previamente experimentou lá e insistiu e ela acabou indo e acabou ganhando, né? Quer dizer, não é a melhor, ou seja, ela é selecionada ali pela própria empresa Mr. Brill, no caso de que vai concorrer. Isso não quer dizer que seja a que mais saia, que seja melhor. A gente poderia mandar 10, 20, 30 estilos. Se mandar todos os estilos. Poderia ser que viesse outras premiações também. O que acontece é que isso tudo gera um custo, né? Tem inscrição, tu tem que mandar 8 garrafas de cada amostra, tem transporte, é isopor, quando tu junta isso tudo, vira um montante financeiro. Então a gente sempre trabalha ali entre 5, 4, 6 amostras para mandar, porque daí o volume a gente tenta comprar a inscrição já no começo, certo. Que daí está com lote promocional. Então daria para mandar 30 amostras, por exemplo. Mas isso vai voltar num valor financeiro meio alto. Então, nesse momento... Até porque a forma lá é demonstrar e concorrer, mas não necessariamente lá lucrar, no caso. Nesse sentido, não. O lucro é posterior, porque esse feedback automaticamente vai te trazer conhecimento para melhor. Então, isso tem valor. Então, ali você está lucrando, entendeu? Automaticamente, a curiosidade faz com que venda. Porque mais se a pessoa não goste, mas foi premiado, tenho a curiosidade de provar. Aquela orientação dos juízes lá, anotando lá de que a cerveja não passou por causa disso ou por aquilo, isso aí é completamente sugado lá. É uma consultoria, assim, que veio das melhores pessoas, né? Vai ser implantado ali. E vai ser implantado, melhor. Tem detalhes que acaba não sendo implantado, que muitas vezes a gente quer fazer uma cerveja, mas a gente não quer que ela seja específica daquele jeito. Vamos supor, para ser melhor, ela teria que ter uma nota de caramelo, por exemplo. Mas a gente não quer caramelo nessa cerveja. Então é diferente. Entendeu? Não, mas ali ela tá com um problema de baixa carbonatação. Opa, baixa carbonatação, temos que carbonatar mais e melhor. Mas tem vezes que tu quer fazer ela daquele jeito. Eu quero fazer cerveja. Quero fazer cerveja para o pessoal tomar, trazer experiências diferentes e tal. Muitas vezes muitas vezes não, sempre tu não faz uma cerveja focando no concurso. Mas esse feedback traz os caminhos, entendeu? Certo. Cerveja comercial, cerveja de porão, cerveja de guarda, hein, Sandro? É um termo que você usou para mim direto lá de Balneário Camboriú. Agora explica para nós o porquê dessa diferenciação aí, né? Porque essa aqui que foi premiada, que o Sandro não queria que concorresse porque mais sobrava garrafas para ele, né? Mas essa era de garagem, de porão. É uma cerveja que foi fabricada em 2020. E não consegue repeti-la, né? Cara, eu posso repetir, mas que ela vai ficar igual, não tenho como dizer. Diferente dos padrões da Stout, da Cream Ale, da Porter. Já tem uma linha da produção. Da Pale, da Weizen, que é uma produção controlada, vamos dizer, no sentido de temperatura, de tudo. Ali não, são cervejas que vai depender do ambiente, vai depender do tempo, vai depender da temperatura em si, porque ela não tem tanto controle, vai depender de como a fruta que a gente colocou ali dentro vai estar, porque naquela época ela tinha mais açúcar, menos açúcar, não sei o que eu coloquei a mesma quantidade. É a variação que vai se ter. Vai se ter. Então, ela nunca vai ficar igual. E a de guarda, ela é mais peculiar também? Sim, porque todo esse trabalho dela, essa levedura, essa Brettanomyces bruxelensis, ela precisa de um tempo para trabalhar. Certo.
Então ela vai começar a trabalhar ali depois dos seus 6 meses e tal, deu um tempo de garrafa ali, 18 meses de garrafa, e conforme ela vai trabalhando, ela vai melhorando. Olha aí. Então, ela vai trazendo notas mais rústicas, assim, não assustando, tá? Mas assim, pode ser que tu pegue uma Brett Beer ali que vai te lembrar linguagens técnicas de juízes. Como a gente tem contato direto com isso, eles vão dizer, suor de cavalo. Lá eles falam estábulo, a gente fala estrebaria mesmo, né? Estrebaria. Então, tipo assim, sabe? Ligar ao cavalo, né? Sabe aquela coisinha, tipo, alguns detalhes, uma parte mais ascética, mais avinagrada, você vai lembrar dessa questão. Certo. Porém, não é o vinagre, né? Certo. Então, tem essas questões mais rústicas. Dá pra dizer mais cítrico. Isso é tudo num equilíbrio. Muitas vezes a pessoa pode tomar e não pegar nada disso. Mas um juiz que está preparado para isso, ele vai pegar essas notas rústicas. Entendeu? Pode tomar e ela vai falar, nossa, que legal, tem uma acidez e tal, mas não pegar tudo nessas questões. Mas o juiz lá vai pegar porque ele está preparado, o organismo, tipo, o nariz dele, a boca dele está preparada para pegar esses detalhes. O paladar identifica cada um dos... Cada um. Eles discriminam item por item do que eles pegaram, tanto na boca quanto no nariz. Legal. É fantástico. O mestre cervejeiro Sandro Bender aqui conversando conosco sobre esta premiação, né? Enquanto ele toma mais um golinho lá da nossa história mas aqui. assim, eu não tô notando aqui o teu copo, acho que eu tô dividindo aqui, né? Eu vou ter que tomar um gole dele. Temos um cafezinho e temos uma stout aqui para nos acompanhar. Agora, depois do concurso, nós temos aqui... É Rango Beer que vem aí, é isso? Vem o Rango Beer agora em maio. Mr. Bill lá? A princípio, sim. Estamos nas tratativas. Ontem à noite o pessoal do Rango mandou e-mail, já com a ficha de inscrição. É que daí reúne, aqui até puxando um pouquinho, porque as cervejarias aqui no extremo oeste e oeste estão bastante forte aqui, né? Mr. Bill a gente fala aqui, nossa, mas a gente tem em Chapecó várias, nós temos aqui no oeste catarinense várias cervejarias aí atuando, né? Isso, inclusive assim, a gente está com um trabalho vindo por aí, a gente começou ano passado, de fortalecimento de todas as cervejarias aqui do extremo oeste. A gente já tem um SC Destino Cervejeiro que pega mais o litoral e a gente está tentando trazer esse trabalho para cá, com várias forças, assim, desde Fantesc, Sebrae, a frente parlamentar ali da bancada do Oeste está encabeçada pelo Mauro de Nadal. Está articulando todo esse contexto para a gente fortalecer isso. Não só na questão de capacitação, parte tributária, todo o contexto para melhorar suas cervejas. Assim, se pegar por base, eu estava fazendo um levantamento ontem, Extremo Oeste em Balneário Camboriú teve 19 premiações. Teve 19 medalhas que vieram para o Extremo Oeste. Prata, bronze e ouro. Juntando, vamos dizer assim, Xexerê para cá, vamos dizer assim. Sendo que 18 medalhas são cervejarias que fazem parte desse projeto que a gente está desenvolvendo. Olha aqui, então, isso é bastante, se for ver, comparado o que essas cervejarias estão em busca de melhoria e coisas, e automaticamente com a premiação já vem todo esse reconhecimento, né? Lá no caso do festival e do concurso, nós tivemos 6 medalhas de bronze, 7 de prata e 6 de ouro. Isso. Que veio para cá. Que veio aqui para a região, para o oeste catarinense, onde está a Mr. Bril. O que é a Mr. Bril hoje em números, hein, Sandro? Fala para nós aí. Porque começou assim, Sandro, em 2019. Dezembro de 2019 e fechamos as portas. Abriu as portas, fechou as portas. Por que fechou as portas? Pandemia, gente. E aí a gente voltou. Foi o último evento que aconteceu antes da pandemia, foi o Festival Brasileiro da Cerveja de 2020. Em Blumenau. A gente voltou, não deu 3, 4 dias, fechou tudo. Exato. Então, assim, e a ideia era totalmente outra da Mr. Bril. Totalmente diferente. Qual é que era a situação ali? Pontuou, né? A gente pontuou antes, assim, como a Mr. Bril é uma cervejaria extremamente local, entendeu? A gente tem venda fora? Sim, tem. Mas ela é focada na questão turística, toda essa questão do trabalho local, para levar o nome do município, sabe? Uma coisa tipo, sabe aquela coisa bem bairrista? Então a ideia no começo era que a gente conseguisse levar o meio cervejeiro para toda a população. Que nem eu citei o exemplo, vamos pegar Tropical FM.
vamos lá, reúne todo mundo da Tropical e vamos falar de cerveja. Vamos lá pra cervejaria, sentar lá e vamos discutir, provar, saber qual é que é, como que eu vou te dizer? Pra conhecer. Pra conhecer. Então, automaticamente, você conhecendo, por mais que você não goste do estilo, não goste da cerveja, tu provou. Se alguém chegou e te perguntou, cara, tu esteve lá, tu provou, tu viu, tu me questionou sobre, eu pude te explicar, entendeu? Mas aí veio a pandemia, muda tudo, tanque cheio, tudo, põe pra garrafa e põe vender. Aí seja o que Deus quiser, daí a gente não pôde mais ter esse contato por um bom tempo. Só que deu certo. Deu certo, mas ainda não tá feito isso. Então a gente sente que muita gente ainda não teve a oportunidade de provar ou de conhecer. Mas assim, quem sabe é algo que a gente possa ainda resgatar, né? Exatamente, porque a cervejaria hoje fecha seus 6 anos, né? 6 anos em relação à sua atuação aqui em São Carlos, bem no centro, e já tem participado de projetos, marcado presença, por exemplo, no nosso Kerb Fest. Sim. Foi presente no última edição. Sim, as últimas 2 edições a gente foi presente. Ou seja, a Mr. Brew esteve ali já. Já foi, é uma forma, lógico, um pouco maior daquilo que foi a ideia inicial, né, Sandro? Que foi localmente demonstrar, né? Mas se tu pegar o plano, as diretrizes da cervejaria, vai ter umas observações lá no que a cervejaria, ela fomenta a cultura local. A gente quer trabalhar a cultura local. Tudo que é voltado, tem essa questão de valorização da cultura local. Então a gente pega não só o Kerb Fest, mas tu pega todas as entidades em si que, de uma forma ou de outra, levam a cultura local. A cervejaria apoiadora, parceira. Tanto é que a gente teve ações onde a gente trouxe os grupos de dança, a rede feminina, pro rótulo da cerveja, para poder propagar. Doou uma quantidade de cerveja para eles venderem e fazerem caixa. Porque a gente é uma forma de a gente tentar ajudar quem faz algo pro município, para o nosso entorno, de uma forma voluntária, tá? Então é uma forma que a cervejaria vê. Então essa questão do Kerb Fest, a questão da parte da cultura em si, é algo que está bem presente nos escopos, vamos dizer assim, da formação da Mr. Brew. Que é a essência, né? Local, né? Valorização. Bastante Valorização da cultura local. Além do local regional, a gente falou também desse projeto de trazer as cervejarias aqui da região. Elas são bem unidas também, né? Essa troca entre vocês, cervejeiros, também é muito única, né? Isso acontece, tá? Acontece bastante mais entre as cervejarias menores, vamos dizer assim. As cervejarias maiores tu não tem muito... Tu conhece, tá? Mas tem muito acesso. É que tem referências. O exemplo foi até o próprio festival agora. Tinha marcas um pouquinho mais... Sim. Os caras, como você me dizia, nem se misturam muito, né? Não. Lógico, pode ser que a pessoa seja extremamente legal, coisa, mas ele está mais... Mas não teve aquele contato da onde, tipo, esse é fulano, alguém apresentou e tal. Então ele fica na dele, sabe aquela coisa da alemão desconfiado? Exato. Mas foi assim, cervejarias mais... Mas como a gente teve também, assim, a gente teve contato com outras cervejarias, inclusive premiadas, as mais premiadas nos últimos anos, com mais medalhas, assim, que, nossa, o dono da cervejaria chegou, aí provou e trouxe pra provar, eu não levei pra ele provar, ele faz assim, que assim tu vai melhorar isso, a tua base de cerveja tá igual a minha, eu só fiz isso, se tu fizer isso vai acontecer isso, vai melhorar. Então foi bem legal, assim. A gente fez várias amizades lá, sabe, foi bem... memorizou algumas receitas. Não, fui uma esponja, vamos dizer assim. Eu fui uma esponja lá, porque assim, como que eu vou te dizer? É um aprendizado. E tu tá lá aprendendo com um cara que, ali é um mestre, entendeu? Tipo, é um professor. Então, ele te disponibilizando esse tempo pra ti, entendeu? Se preocupando em falar contigo, ele simplesmente lá, mais um, deixaria, né? Legal. Mas, nessas conversas todas aí, tanto o contato com os tais cervejeiros aqui da nossa região em si, que a gente tem várias cervejarias aqui no nosso oeste catarinense, e também lá no próprio evento que a gente citou no início aqui do nosso podcast, eu vou experimentar aqui, mencionar o mestre Sandro, em algo que perguntaram para ele minutos antes aqui, em relação a uma cerveja sem álcool, alguma coisa nesse sentido aí. Tem aqueles que
querem fugir um pouquinho do álcool, né? Tem. A gente relutou um pouco, a gente fez alguns testes quanto à fabricação, né? Já tem testes. Sim, a gente já fez, mas a gente não chegou num produto no qual a gente acha que ele seja bom, entendeu? Para ser vendido. Então, para você, hoje, existem algumas técnicas de cerveja sem álcool. A melhor técnica, ela é extremamente cara, que seria uma destilação a vácuo, tem todo mas assim, lá no... aguçou de novo a vontade de fazer, que em Garrincha acabou encontrando um dos fornecedores de fermento, e ele estava lá para uma palestra, e daí um gringo lá da Fermentes, ele chegou e aguçou e falou, não, tu vai faz o teste lá e tal, vou te mandar uma amostra de uma levedura e tal. Então eu acho que assim, vou retomar isso. E daí eu fui, como diz assim, cutucado na chegada, assim, e daí já contei a ideia. Já compartilhou aí dessa, que é mais um conhecimento lá, né, adquirido trocando informações lá com a própria responsável pela fermentação, por exemplo, né? Mas a Mr. Bril tem estrutura para isso, se não tem, tá perto, né? Porque nós temos aqui por exemplo, a fabricação, o potencial hoje. Hoje a gente... A planta, a gente arredonda ali 2.000 litros mês. Porque tem um ciclo de fermentação que a gente não... Para nós, a gente trabalha em média 28 dias de tanque, tá? Então, contando os tanques, a gente é 2.000 litros mês. Tem cervejas que vai um pouco mais, tem cervejas que vai um pouco menos. Então, mas a média é 28 dias. Hoje a gente roda 60% da fábrica. Então, para você ter uma ideia, desde antes do festival até agora, nesse momento, eu tô com um tanque vazio e não produzi. Porque não deu tempo também, né? Não queira, né? Mas assim, a gente tá rodando 60% da fábrica, poderia rodar muito mais ainda. E o que esperar da Mr. Bril daqui para frente? Muita coisa. Abre o spoiler lá. Não, o fato de ter ido para lá e ter sido essa esponja que absorveu ali, a gente veio com muitas ideias, muitas coisas para fazer, inclusive trazendo mais vontade ainda de escrever outros estilos nos próximos concursos, vamos dizer assim, pelo fato que o que a gente viu e consumiu, a gente não deixa a desejar de nada. Então, provavelmente a gente vai investir um pouco mais agora para mandar mais alguns estilos assim, para ter outros feedbacks, para ver o caminho que a gente tá e, consequentemente, se der medalha pela frente. E, assim, esperar que esse ano a gente consiga trabalhar localmente, vamos dizer assim, muito mais a marca, poder ser parceiro de muito mais eventos, assim, não somente o Kerb em si, mas, assim... poder ir para frente, entendeu? De várias outras formas, podendo propagar ainda mais a cerveja na cultura local. Consequentemente, isso tem os trabalhos que a gente está se fazendo aí na questão turística de trazer, como a gente tinha conversado antes ali, a respeito desse trabalho que a gente está fazendo, que não é uma coisa que vai ficar única e exclusivamente com as cervejarias. É uma coisa que pega todo o trade num todo, que depois de organizada essa parte, entra uma conversa com as instâncias de governança, com os departamentos e secretarias municipais, onde vai pegar desde hotelaria, restaurante, tudo, porque assim, a gente já teve, eu vou te encaminhar uma matéria, a visita de um escritor, de um colunista cervejeiro, mestre cervejeiro, que visitou a nossa região. Já saiu a matéria. Entendeu? Ele visitou, falou de todas as cervejarias e assim, ele teve um choque quando chegou aqui. Ele falou, cara, olha que vocês têm... Avançado. Olha que vocês têm, mas ninguém conhece. Entendeu? Ninguém sabe que vocês existem. Então a gente precisa... as pessoas precisam saber que a gente existe para poder que isso aconteça. Que foi o que aconteceu lá no festival. Agora, se eu ver, acompanhar o Instagram da cervejaria em si, nossa... Quanta gente, porque assim, o pessoal vai para consumir, eles começam com a cerveja premiada. Então são pessoas que são especialistas, que são sommeliers, que rodam o Brasil
tomando cerveja. Ou que assim, cara, ali foi bem legal. Daí das cervejas premiadas, eles já vão pras outras. E a curiosidade, quando vê, nossa, tem aquela coisa que tipo, meu, não acredito, vocês são de São Carlos. Eu já passei por lá. Não sabia. Não acredito, São Carlos tem uma cervejaria. Sabe, é bem legal, foi bem legal, assim. E a gente encontrou vários amigos daqui lá também, entendeu? A gente teve a oportunidade de encontrar amigos que moravam em São Carlos, que estavam pela região, que foram nos visitar. Foi bem legal mesmo. Foi uma troca e tanto. 24 tipos de cerveja que sai, né? A gente tem, contando que a gente tem no TAP hoje, que são 12 estilos, mais o que tem em garrafa de guarda, algumas que não estão aqui, algumas que faltam em vazar, a gente tem em torno de 24 estilos disponíveis. E vai aumentar muito, hein? Recado final lá, Sandro. E agradecer também a sua participação por aqui. Eu ia brindar contigo agora, você levanta seu copo aqui. Mas o meu copo tá vazio? O seu tá vazio. Ele tomou bastante. Peraí, mas vamos resolver esse problema aqui. Vai chegar e a gente vai brindar. Enquanto eu encerro aqui e também vou passar a palavra pro Sandro aqui. Mais um podcast que a gente, claro, vai voltar aí no próximo final de semana por aqui. Chegou mais e agora sim. Olha ali, ó. Sandro, com esse brinde, eu deixo os microfones aqui à sua disposição para aquele recado final. Agradecendo mais uma vez aí a sua disponibilidade, ter aceito nosso convite, ter participado aqui de mais um podcast aqui pela Tropical FM, o nosso canal aberto aqui nos sábados. Bom, agradecer a todo mundo. A gente teve, nessa preparação da ida para Balneário, a gente teve inúmeras pessoas que nos ajudaram, tá? De uma forma ou de outra, sendo na estrutura, sendo no conselho, sendo no transporte, indo junto, na carona. Então, tipo assim, a gente foi lá, a gente foi com amigos, tá? Thiago e Kelvin, e depois o gente foi pra lá, tipo, o Thiago tirou férias pra ir lá ajudar a gente. Então, assim, com isso a gente teve outras pessoas que se envolveram ali, desde a preparação do stand, na melhora do transporte, logística, né? Eu tô pensando aqui, se eu for citar, eu vou acabar esquecendo alguém, entendeu? Então, mas todos que vão estar vendo sabem que eu passei por lá incomodar um pouco para fazer alguma coisa pra gente ter lá no evento. Se sintam agradecidos aí por todo esse empenho, toda essa ajuda por mim e pela Mr. Brew em si. E agradecer o incentivo também, todo mundo que lá compartilhou, vou dizer assim, a publicação do Oliveira lá, que isso foi incrível, assim. Que teve a transmissão ao vivo, né? Eu, particularmente, eu não canso de escutar aquele áudio, porque assim, ele fala, tipo, Mr. Brew, Santa Catarina, oeste de Santa Catarina, só faltou dizer assim, São Carlos. São Carlos, e a cerveja é de São Carlos. Você entende? Então, eu não canso de escutar, volta e meia, eu vou lá e escuto de novo pra ficar aquilo porque isso é gratificante, entendeu? Exato. E isso é bem legal. Acabar valorizado. Um abraço a todos. Podcast volta no próximo final de semana por aqui. Nosso canal aberto aqui pela Tropical FM, sempre aqui no nosso canal do YouTube, onde fica sempre aqui registrado as nossas transmissões, nossas produções e, claro, na frequência 97.7. Hoje foi com o mestre cervejeiro Sandro Bender, empresário aqui da Mr. Brew Cervejaria de São Carlos. Até a próxima!